vídeo de hoje você vai saber tudo sobre a Vulcan S. Qual o valor do consumo, desempenho na cidade, é boa ou não para iniciante, pontos negativos e positivos e muito mais. Se você é novo por aqui, eu sou Amanda Pagliari e esse é o canal de moto mais charmoso do Brasil. Então se você ama motocicleta, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E você, meu inscrito raiz, que já acompanha o meu trabalho, dá uma olhada se o YouTube não tirou a sua inscrição. E se quiser contribuir ainda mais com o meu canal, que tal ser um membro? Dá uma olhadinha aqui no botão Seja Membro, tem diversos benefícios e toda a renda arrecadada com o clube de membros vai ser convertida na produção de vídeos. Esta é a Kawasaki Vulcan S650. Lá fora tem a família completa, 650, 900 e 1700. No Brasil só temos este modelo e a letra S aqui no nome quer dizer Sport, pois o motor deriva da Ninja 650, viu, Ângelo? E o motor tem 649 centímetros cúbicos paralelos, não tem aquele tradicional desenho em V, com refrigeração líquida que geram aí 61 cavalos de potência. Ele é um motor que não prioriza a final, tá? Ele tem menos cavalos aí do que a Versys e a Ninja, porém é um motor que entrega um pouquinho antes para você. Lá fora ela é vendida com o selo New Rider Friendly. Isso quer dizer o quê? Que ela é amigável para novos motociclistas. Bem, na minha opinião, você ir lá tirar carteira de habilitação e comprar a Vulcan, eu acho um pouquinho complicado. Então, meninos, vocês que me questionaram, eu acho assim, se você já tem uma experiência com motos, mesmo de 150, tudo bem. Embora ela não tenha aquele motor forte, que sabe, que corpo vai, alma fica, você até consegue ter uma progressividade. Não é um motor xoxo, pelo amor de Deus, é um motor empolgante, um motor divertido, mas ele não assusta tanto. Porém, se você dá a mão, ela responde. Então, para um iniciante, ele pode se assustar ali, gira o manete, acho um pouquinho complicado. Se você, me apaixonei, Amanda, eu quero começar com a Vulcan, tudo bem, você vai sofrer menos que uma 883 da vida, tá bom? Acho que a ciclística melhora, essa é a minha opinião, claro. Você pode começar com a moto que você quiser. Ela é uma cruiser de média cilindrada e para a proposta que a Kawasaki deu para ela está ótima, na minha opinião. Se você quer um foguete, vai para outra marca, tá? Ela tem esse design bem robusto, mas o motor não é tão explosivo assim. Mas, na minha opinião, por se tratar de uma cruiser de média cilindrada, ela está ótima. Acho que eu respondi a sua pergunta, né, Marcos? E ela vem com freio a disco nas duas rodas, não tem controle de tração, mas acho que nem precisa. Na dianteira, ela tem um discão aí de 300 milímetros com 2 pistões e aqui na traseira um disco também com um pistão. A gente sabe que suspensão não é o ponto alto de motocicletas da categoria Custom. Porém, essa daqui, ó, monoamortecida, né, com 7 ajustes de pré-carga e retorno da mola. Na dianteira, garfo telescópico sem ajuste. O assento, ele é muito bonito e confortável, mas ele não faz milagres, né? Ele é bem fofo, ele ajuda aí a segurar os impactos, né, da buraqueira, mas enfim. Em relação ao do garupa, eu vou falar isso no final do vídeo, nos pontos positivos e negativos, mas enfim, para o piloto é um assento muito confortável. As rodas são muito bonitas, na minha opinião, aí o desenho dos 5 raios duplos ornaram bem com a motocicleta e na dianteira ela tem aro 18 e na traseira 17. E a altura do assento dela é de 70 centímetros, é uma motocicleta baixa e os 228 quilos até que são fáceis de manobrar ali no corredor. Sônia, para mim ela se encaixou até que bem, eu tenho 1,77 de altura, tá? A pedaleira, ela é avançada, então minha perna fica projetada para frente, não senti esquentar muito. Você consegue ajustar a posição da pedaleira em 3 níveis, você leva na oficina, eles ajustam para você. Porém, o assento e o guidão você não consegue ajustar. Mas o ideal é você ir na concessionária, fazer test ride, ver se a motocicleta se encaixa em você, né, se veste bem e, muito importante, levar o seu companheiro ou companheira de aventuras para ver aí como que fica o encaixe das pernas e o conforto. E as luzes dela são em lâmpada convencional, piscas, o farol. Na lanterna a gente tem LED,
Mas enfim, eu acho que o visual dela é muito bonito, é uma motocicleta robusta que chama a atenção, tem um visual bruto, custom raiz, mas sem copiar as outras, sabe? Ela tem uma identidade Vulcan própria. Inclusive, olha esse escapamento, que coisa mais linda. Quinho, seria legal que ela tivesse modos de pilotagem, mas ela não tem. Mas eu fico pensando, se a Kawasaki colocasse modos de pilotagem nela, o quanto mais caro a motocicleta não ficaria? Lembrando que ela é para iniciantes, então os jovens não têm muito dinheiro para comprar. Então acho que não é muito interessante colocar muita tecnologia para não aumentar o valor da moto. Ambos os manetes têm ajuste, então você consegue controlar a amplitude, deixando mais confortável aí para a dimensão das suas mãos. O painel ele tem 2 mostradores, aqui conta giros e aqui o velocímetro fica na parte digital. Eu achei muito bonito de verdade, achei que ornou bem com a motocicleta, a chave fica aqui em cima do tanque. E ele tem diversas informações importantes, como por exemplo, quilômetro por litro médio. Aqui ó, o range é quantos quilômetros você ainda vai rodar, pode rodar com a motocicleta com a gasolina que você tem no tanque, tá? Aqui o odômetro total, trip A, né, um parcial, 2 parciais. Ele também mostra no painel a informação de eco, quando você está pilotando de maneira econômica. Aí tem relógio, indicador de marcha, tudo mais. E aí, gostou do visual dessa motocicleta? Escreve aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Você teria uma Vulcan? E agora eu vou dar um giro pelas ruas de São Paulo para te mostrar como que é a dirigibilidade aí em meio aos carros. Será que ela se sai bem no meio urbano? E finalizar o vídeo com o valor do seguro e pontos positivos e negativos. Vem na minha garupa! Vem na minha garupa ouvindo o ronco dessa moto. Nossa, que motocicleta gostosa de pilotar, gente, sério. Tô correndo aqui porque vai dar uma chuvinha. Tô fugindo da chuva. Enfim, estamos na pandemia, né? Então não tem muito trânsito pesado, mas eu já andei com ela. Claro que no corredor muito apertado você vai ter que dar aquela manobradinha, mas de maneira geral, de peso assim, eu não acho ela tão pesada, então você consegue manobrar. Porque ela tem arranque, então você consegue sair, ó, do trânsito. Se algum lugar tá meio travado, você acelera e vai. O pessoal não gosta que eu fale acelera e vai, porque tipo, Amanda, se acelera é óbvio que vai, né? Mas tudo bem, vai. Eu quis dizer que se acelera e ela responde muito rápido, não é aquele vai. É acelera e vai, olha isso. Então ela tem uma resposta muito boa. Por isso que é complicado eu falar assim, tira a habilitação e já compra a Vulcan. Porque embora ela seja uma motocicleta com essa proposta de para novos motociclistas, poxa, é um motor 650 aí de Ninja, não é muito suavezinha. Então o ideal é você ter o mínimo de experiência, pelo menos com uma 150, porque você vai acelerar e ela vem, ó o nosso amigo, ó, deixa ele passar. Eita, nós. Bom, agora deu um pouquinho de corredor, acho que vai dar para ter uma ideia de como que ela se sai. Cara, é uma motocicleta muito prazerosa, ela faz curva assim, tá? Acho que a ciclística dela realmente muito maleável, muito fácil de guiar. Essa aqui é a minha câmera 360, tá? Vocês vão ver ela aí. O editor vai colocar as imagens, então essas imagens muito legais que vocês estão vendo aí são feitas com essa câmera 360. Ela tem o guidão largo,
mas o que eu mais gosto são dos retrovisores que ficam na parte interna. Não sinto vibrar, então eu consigo ter uma boa visibilidade. Aliás, eu adorei os retrovisores, de verdade. São quadrados, são bonitos, são fáceis de ver, assim, a visibilidade é ótima. Pra mim se encaixou muito bem. Cara, ela é uma cruiser urbana, então eu acho que ela tem um tamanho bom, ela tem um motor bom. Até agora não senti esquentar muito, tá? Claro que no trânsito mais parado, em dias quentes talvez sinta um pouquinho, mas de verdade não senti esquentar, hein? Tô pilotando de calça jeans, mas não senti esquentar, então tá ok. Eu acho que assim, ó, dá pra usar no dia a dia, principalmente porque ela tem uma ciclística urbana. Então você quer comprar para andar no trânsito, ok, recomendo. Claro que na hora de manobrar você vai precisar, né, passar ali devagar com os pés no chão. O bom é que ela é baixa, então você consegue colocar os pés no chão de maneira fácil, tá? Então eu acho isso muito bom, tá? Você vai ter que manobrar, mas não vai sofrer tanto assim. Então eu recomendo. A galera quer saber sobre suspensão. Quando tem muita rua irregular eu vou devagar, tá? Até por causa da câmera, que vocês estão vendo aqui na frente a câmera, ó, pra não ficar chacoalhando muito. Mas tanto pela vibração quanto a suspensão, ela tá indo bem, tá? Tanto é que a câmera ainda não caiu, tá? Então, vibração para esse tipo de moto quase zero. E aqui, ó, a suspensão, quando tem muita rua irregular, né? Quando o asfalto está muito irregular, eu dou uma reduzida aí na velocidade. Então eu sempre, ó, por exemplo, aqui, ó, vou pegar agora buraqueira, vou devagar para não ter desconforto. Ela tem níveis de ajustes, então você precisaria ajustá-la para o seu peso. Na concessionária ou na sua oficina de confiança eles podem te ajudar nisso, tá? E aí você consegue deixar ela aí pro seu peso e ajustar da melhor maneira para você. Mas não tem o conforto de uma Versys, tá? Então se você quer conforto, se você quer aí uma mola, né, suspensão, vai pra Big Trail, né? É o que temos. Agora, asfalto retinho, lisinho, nossa, é só acelerar que ela vai. Aliás, reduzir aqui, né, gente? Não pode acelerar, pelo amor de Deus. O meu veredito, então, é que dá pra você andar no dia a dia com ela, porém ela não é tão ágil como uma scooter ou como uma street, tá? Ela tem o guidão largo, vai atrapalhar um pouquinho, mas em relação ao peso, não é nada que atrapalhe muito, tá? Porque a ciclística dela é muito boa, então você consegue manobrar facilmente. Como eu falei, as pernas, no meu caso, eu coloco os dois pés no chão com facilidade. Bora encerrar o vídeo agora com os pontos positivos e negativos. E antes de falar os pontos positivos e negativos, na minha opinião, eu quero falar do seguro dessa motocicleta. A gente sabe que seguro depende muito do perfil da pessoa, cidade, idade e muito mais. A boa notícia é que você pode ter esse valor do seu perfil na hora no site da Protectme, protectme.com.br. Você vai no link que está aqui na descrição e faz o seu seguro na hora. Eles não são uma seguradora, eles vendem seguros de seguradoras cadastradas na SUSEP, então você pode confiar que tem total segurança. Inclusive, eu fiz o seguro da minha moto através deles. E de acordo com o perfil que está aqui na tela, eu simulei um seguro, tá bom? E o valor que deu no site para cobertura de furto e roubo com guincho 24 horas para essa motocicleta foi no valor de R$ 1.577,13, né? O CEP aqui da Zona Leste de São Paulo. E é claro que você, meu inscrito raiz, com o sininho ativado, que dá like no vídeo, paga ainda
mais barato no seguro para qualquer modelo, tá? Usando o quê? Cupom Motoplay. Você digita lá cupom Motoplay no site da Protect Me, tem um descontão, gente. Me conta se você já fechou o seguro da sua motocicleta com o cupom. Você pode ir aqui, ó, no link que está na descrição, no primeiro comentário, que já sai com desconto na hora. Começando pelos pontos negativos, lâmpada convencional, gente. Eu sei que muita gente vai falar assim, mas ela é custom raiz. Eu acho que não, porque ela tem uma tecnologia diferente, ela tem dirigibilidade, o motor não é em V. E eu acho que assim, ela une um visual assim, mais raiz, porém tem tecnologia. E eu acho que ela merece um LED. O que você acha sobre isso? Vocês que mandaram perguntas sobre a ergonomia desse modelo, vocês iriam adorar o modelo Vulcan S650 ErgoFit, que é vendido lá na gringa. Infelizmente não vem para o Brasil. Não é um ponto negativo do modelo, tá? É um ponto negativo da Kawasaki de maneira geral, que não veio esse modelo para o Brasil. Para você ter uma ideia, tá aparecendo aí na tela o tanto de customização que você pode fazer no assento, tá? Na pedaleira e também no guidão. Você sai com a motocicleta realmente fit, vestindo para você. Uma das características de quem compra motocicleta custom é a customização. Lá fora existem diversos acessórios originais que você consegue comprar na concessionária para equipar a sua Vulcan S. Aqui no Brasil, infelizmente, não tem de fábrica. Gade, você pode levar numa oficina especializada e mudar a Vulcan do jeito que você quiser. Infelizmente, é uma motocicleta que é um pouco ruim para garupa e eu vou mostrar para vocês, ó. Além de ser esse banquinho aqui que não tem nem onde segurar direito, tem aqui o couro, mas não, você tem que segurar mesmo no piloto. Você não tem muita segurança para você ir na garupa. O certo para quem compra esse estilo de moto é colocar um CC bar, sabe? Que tem até aquele apoio. Infelizmente, a Kawasaki não disponibiliza original no Brasil. Você pode comprar aí de paralelos, mas eu acho que é um ponto negativo. Então, se você que quer levar garupa com essa motocicleta, vai sentir um pouquinho de dificuldade. Outro ponto negativo não é bem da Vulcan, mas em si da Kawasaki, é a baixa rede de concessionários espalhados no Brasil. São Paulo e outras capitais você até consegue achar, mas considerando todo o Brasil, é muito difícil. Então, isso acaba sendo um ponto negativo para quem quer uma motocicleta zero e fazer as revisões aí na concessionária. Lembrando que essa é a minha opinião, eu não sou a dona da verdade, você pode concordar, discordar ou até complementar, sendo respeitoso nos comentários, principalmente se você é proprietário de uma Vulcan. Eu quero saber a sua opinião sobre os pontos negativos e agora os positivos que eu vou falar. Mas para isso, para você participar, precisa fazer parte desta comunidade. Como que faz parte dessa comunidade? Se inscrevendo no canal, deixando like e, se puder, sendo membro. E o primeiro ponto positivo que é design, né, gente? Meu Deus do céu, eu fiz umas fotos com ela no Instagram. Aliás, se você não me segue, tá perdendo. Vai lá, Amanda.Pagliari. E todo mundo ficou babando nessa motocicleta. Por onde você passa, você é notado. Então, eu acho que design é um ponto positivo. Outro ponto positivo é o motor. Mas Amanda, ela não tem motor em V, ela não é uma custom raiz. Menino, esse motor aqui ele é muito legal, empolgante, você dá a mão e a motocicleta responde. Tá muito divertido, de verdade, eu me senti muito bem pilotando a Vulcan. Até o ronco, ok que não é um ronco de motor em V, mas vou te falar, eu gostei muito dessa motocicleta. E ainda falando em motor, essa motocicleta não vibra quase nada para a categoria custom. Eu vou te falar, tem gente que gosta de vibração, que gosta de sofrer. Eu gostei muito dessa motocicleta, coloquei a câmera, tem até aqui ó, o suporte da GoPro, não vibrou quase nada, me senti muito bem com ela. Outro ponto positivo é o painel, computador de bordo, diversas informações. Essa aqui é uma motocicleta cruiser para você viajar. Tem uma moto aí da concorrência que não mostra nem marcador de combustível. Aqui você sabe quantos quilômetros você pode rodar com ela com a gasolina que você tem no tanque. Muitas informações importantes, então tá de parabéns o painel. Outro ponto positivo é a versatilidade. Você consegue pegar a estrada com ela, acompanhar as motocicletas aí de média cilindrada sem ficar para trás. E também ela vai bem no corredor, como vocês viram. Claro, não é uma scooter, não é uma street da vida, mas ela vai muito bem, viu? Achei a ciclística muito boa
Então você consegue aí trabalhar com ela ou no dia do seu rodízio também intercalar. Achei isso um ponto positivo. E olha, eu recomendo sim para sua amiga, tá? Para ela pegar a estrada, que ela tem muito torque para você fazer ultrapassagens aí. Muito importante isso na hora de pegar a estrada. E o último ponto positivo, mas não menos importante, é a autonomia. Ela é uma motocicleta econômica sim, tá? Eu não consegui rodar tudo com ela, porque a gente está em meio a uma pandemia, então saí até que pouco. Mas no painel ela deu um consumo aí médio de 21,4 km por litro, tá? Cidade também um pouquinho de estrada. E com tanque de 14 litros, dá quase aí uma autonomia de 300 quilômetros. Então, ó, para a categoria, eu acho que tá muito boa. Esses foram os pontos positivos e negativos, na minha opinião, sobre a Kawasaki Vulcan S 650. Muita gente me perguntou do amortecedor. A gente sabe que, como eu falei, não é um ponto alto dessa categoria. De maneira geral, eu não achei nem ruim, nem bom. Achei na média. Ele não deu final de curso comigo, tá? Mas aí a gente sabe que suspensão você vai lá, regula, tem 7 níveis e ela está disponível em 2 cores com preço público sugerido a partir de R$ 32.590 com 2 anos de garantia. Se gostou do vídeo, já deixa o like, compartilha com os seus amigos. Você, meu inscrito, que pedia vídeo da Vulcan 650, tá aqui para você. Então, ó, mereça o seu like, mereça o seu compartilhamento e, claro, a sua inscrição no canal. Se você ainda não é inscrito, faz parte aqui do meu clube de membros. Até a próxima. Moto beijo!